Agora vamos lá para a regra dos pontos, que é a nossa terceira regrinha aqui que a gente vai aprender hoje. E aqui, antes de começar a explicar essa regra, eu já vou desconstruir mais uma coisa que as pessoas saem divulgando por aí sem saber o que é de verdade, o que é a essência daquela legislação, tá? Eu já ouvi muitos previdenciaristas dizerem assim: essa regra de pontos aí é a mesma coisa daquela regra antiga de pontos lá, 85, 95. Gente, isso é uma mentira. Eu vou te explicar o porquê e vou te dar o meu ponto de vista. A regra 8595, que foi criada lá para aplicação do fator previdenciário, ela não determinava a concessão do benefício. Ela determinava apenas como seria feito o cálculo daquele benefício concedido. Então, existia um benefício. Que benefício que era? Aposentadoria por tempo de contribuição. Ponto final. Se a pessoa conseguisse alcançar os 35 anos ali e, além disso, conseguisse alcançar aquela pontuação mínima somando com a idade, não seria aplicado o fator previdenciário. Então, a regra em si, ela não determinava a concessão do benefício, ela determinava a fórmula de cálculo. Aqui é diferente, porque a gente trouxe para uma regra de transição e é uma regra de concessão. Aqui, se você não conseguir atingir a pontuação, por mais que você tenha o tempo de contribuição, o benefício não vai ser concedido. Então, vocês conseguem entender a diferença de essência das duas regras? Portanto, elas não são a mesma coisa nem aqui, nem lá na China, tá? Vamos lá. Então, como que funciona, Jéssica? Que regra é essa afinal? Primeira coisa, é uma regra de pontos, ou seja, eu vou ter que alcançar uma pontuação mínima determinada pela legislação e essa pontuação ela é formada por dois requisitos, o tempo de contribuição e a idade da pessoa. Então, eu vou somar tempo de contribuição mais idade. Se deu aquela quantidade de pontos ali, beleza, eu entro nessa regra. Lembre-se o seguinte, dentro dessa quantidade de pontos, precisa ter um tempo de contribuição mínimo. Então, por exemplo, a pontuação agora em 2022 está de 99 pontos para os homens e 89 pontos para as mulheres. Então, imagine aí uma senhorinha que tem 80 anos de idade e que tenha 9 anos de tempo de contribuição. Ela pode utilizar essa regra? Não. Por mais que somando a idade dela com o tempo de contribuição alcance a quantidade de pontos, ela não tem o tempo mínimo de contribuição, que é qual? 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Então, esse é um dos requisitos aqui que muita gente esquece. Eu já vi advogado peticionando, esquecendo de conferir se aquela pessoa tinha o tempo mínimo, tá? Então, por favor, vocês que são aqui as minhas fadas maravilhosas, não vão cometer esse erro, porque vocês aprenderam aqui que você precisa ter um tempo mínimo de contribuição. Quer dizer, o seu cliente, né? Porque vocês são jovens, vocês não vão aposentar agora. 35 anos para o homem, 30 para a mulher. Somado a idade, isso precisa dar 99 pontos para os homens em 2022 e 89 pontos para as mulheres. Lembrando que essa pontuação vai subir 1 ponto a cada ano, até chegar em 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. E aí a gente encerra. Isso se, é claro, a legislação não mudar até lá de novo, né, gente? Beleza! E aqui a gente vai calcular agora como que é o salário-benefício dessa pessoa. O salário-benefício vai ser, gente, padrão. Média aritmética, 100% salário de contribuição a partir de 94. Vocês não aguentam mais ouvir falando isso, né? Mas é porque é só assim que memoriza. Então, faz a médiazinha de 100% de salários a partir de 94 para cá. E dessa média, então essa média deu ali, vou colocar um valor aqui aleatório, tá? R$100. Dessa média você vai pegar e vai aplicar 60%, que dá R$60. Ótimo. Só que você vai, nesses 60%, você vai acrescentar 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar os 20 anos para os homens e os 15 anos para as mulheres. E aí, agora eu quero que você pare aqui. Se eu tô te falando que uma mulher precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição para se aposentar, nessa regra, e um homem 35, é óbvio que eu já vou somar 15 anos a mais nessa pontuação aqui. Se eu vou somar 2% para cada ano, e se eles são obrigados a terem 15 anos a mais de contribuição aí, cada um, né, para conseguir usufruir da regra, é óbvio que o cálculo vai começar em 90%, tá? Então, essa regra, ela tende a ser mais vantajosa do que a regra anterior do pedágio de 50%, tá?
porque o valor aqui costuma ser um pouquinho melhor de aposentadoria. Então, tenha isso em mente aí para você aplicar para o seu cliente. Aqui, o cálculo vai sempre começar em 90%, no mínimo. Porque se eu tenho 15 anos a mais para o homem, 15 anos a mais para a mulher, que é obrigatório ter, eu vou ter que somar 30% a mais aí nesses 60%. Então, vai começar sempre em 90% do salário-benefício, a RMI, beleza? Então, lembra disso na hora de fazer o cálculo, porque isso é super importante, beleza?